Já alguma vez pensaram no que existe debaixo dos nossos pés? Não estou a falar de canos ou linhas de metro, mas de um mundo inteiro de túneis secretos, cheios de histórias e mistérios que desafiam a nossa imaginação. Hoje, vamos embarcar numa viagem incrível ao mundo subterrâneo, explorando algumas das passagens escondidas mais fascinantes do nosso planeta. Primeira paragem: as catacumbas de Paris. Debaixo da Cidade da Luz, estende-se um labirinto sombrio com mais de 300 quilômetros de túneis. Mas isto não é uma rede de esgotos. É um ossuário gigante, o último local de descanso para mais de 6 milhões de parisienses. Imaginem só, no final do século XVIII, os cemitérios de Paris estavam a transbordar. A solução? Mover os ossos para as antigas pedreiras subterrâneas da cidade. O resultado é um lugar ao mesmo tempo arrepiante e fascinante, onde crânios e ossos estão artisticamente arrumados, formando paredes e até esculturas. É um lembrete poderoso da história de Paris, escondido bem debaixo do movimento da cidade. Agora, vamos viajar no tempo e no espaço até a Turquia, para a cidade subterrânea de Derinkuyu, descoberta por acaso em 1963 por um habitante local. Esta cidade é uma maravilha da engenharia antiga, com capacidade para abrigar cerca de 20 mil pessoas. Juntamente com o seu gado e mantimentos, Derinkuyu desce a mais de 85 metros de profundidade, em 18 andares. Tinha tudo: áreas de habitação, estábulos, escolas, adegas e até uma igreja. O mais incrível é que estas cidades foram escavadas em rocha vulcânica macia há milhares de anos, provavelmente para proteger os seus habitantes de guerras e invasões. Portas de pedra gigantescas, com quase 2 toneladas, podiam ser roladas para bloquear as passagens, selando a cidade do mundo exterior. É como um bunker da Idade do Bronze. A seguir, uma história mais moderna, mas igualmente impressionante: os túneis de Cu Chi, no Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, os combatentes vietnamitas construíram uma rede imensa de túneis subterrâneos que se estendia por mais de 250 quilômetros. Estes túneis não eram apenas para se esconderem, eram autênticas bases de operações, com hospitais, cozinhas, quartos e centros de comando. A vida lá embaixo era incrivelmente dura, com falta de ar, comida e água, e a constante ameaça de ataques e doenças. Os túneis eram estreitos e cheios de armadilhas para apanhar os soldados inimigos que ousassem entrar. Hoje, uma parte destes túneis está aberta aos turistas da Andonãs. Uma pequena ideia da resiliência e engenhosidade humana em tempos de conflito. Mas os túneis secretos não servem apenas para refúgio ou guerra. Às vezes, servem para o crime. Vamos até a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Aqui, uma indústria clandestina de construção de túneis floresce. Cartéis de droga gastam milhões para escavar passagens sofisticadas debaixo da fronteira, completas com sistemas de ventilação, iluminação e até carris para transportar mercadorias. Alguns destes túneis são tão bem construídos que parecem saídos de um filme de ação. As autoridades descobrem dezenas destes narcotúneis todos os anos, numa espécie de jogo do gato e do rato que se desenrola debaixo da terra. Mostra-nos até que ponto a criatividade humana pode ir, tanto para o bem como para o mal. E que tal túneis que ligam castelos a locais secretos? A Europa está cheia de lendas sobre passagens subterrâneas medievais. O Castelo de Edimburgo, na Escócia, por exemplo, tem rumores de ter uma rede de túneis que leva até o Palácio de Holyrood. A lenda diz que, há séculos, um flautista foi enviado para explorar os túneis, tocando a sua flauta para que as pessoas à superfície pudessem seguir o seu caminho. A música parou subitamente e o flautista nunca mais foi visto. Até hoje, alguns dizem
que ainda se pode ouvir o som fraco da sua flauta vindo de debaixo das ruas da cidade. Verdade ou mito? Estas histórias alimentam o nosso fascínio pelo que se esconde debaixo dos locais históricos que visitamos. Não podemos falar de túneis secretos sem mencionar as redes de contrabando durante a Lei Seca nos Estados Unidos. Cidades como Chicago e Nova York tinham sistemas subterrâneos que eram usados para transportar álcool ilegalmente. Bares secretos, os famosos speakeasies, tinham muitas vezes entradas escondidas em caves e túneis que os ligavam a armazéns ou destilarias. Era uma forma de manter um negócio a funcionar, longe dos olhos da polícia. A cidade de Moose Jaw, no Canadá, tem uma rede de túneis que se diz ter sido usada por ninguém menos que Al Capone para suas operações de contrabando. Hoje, estes túneis são uma atração turística, permitindo-nos recuar no tempo até a era dos gangsters. Mas o mundo subterrâneo não é apenas feito pelo homem. A natureza é a arquiteta original. Pensem nas grutas de Waitomo, na Nova Zelândia. No escuro destas grutas vive uma criatura mágica, o pirilampo. Milhares destes pequenos insetos iluminam o teto da gruta, criando um espetáculo que parece um céu estrelado subterrâneo. Navegar de barco por estes rios subterrâneos, em silêncio, sob esta galáxia de luzes azuis, é uma experiência de outro mundo. É um lembrete de que as maravilhas mais espetaculares podem estar escondidas nos lugares mais escuros. De volta à história, durante a Guerra Fria, o medo de um ataque nuclear levou à construção de inúmeros bunkers e túneis secretos. O governo dos Estados Unidos construiu um enorme bunker debaixo do resort Greenbrier, na Virgínia Ocidental. O seu propósito era abrigar todo o Congresso em caso de emergência nacional. Este segredo foi mantido durante 30 anos. O bunker tinha dormitórios, uma clínica, uma central de energia e até um estúdio de televisão para transmitir mensagens à nação. Era uma cidade subterrânea, pronta para um apocalipse que, felizmente, nunca chegou. Da mesma forma, em Moscovo, existe um sistema de metro secreto conhecido como Metro 2. Embora sua existência nunca tenha sido confirmada oficialmente pelo governo russo, muitos acreditam que esta rede paralela de túneis liga o Kremlin a outros locais estratégicos, como o aeroporto e quartel-general subterrâneos. Disse que foi construído por ordem de Stalin para permitir uma evacuação rápida da liderança soviética. As lendas urbanas sobre estações secretas e comboios fantasma continuam a alimentar um mistério em torno do Metro 2. O que é que todos estes lugares têm em comum? Eles mostram-nos uma faceta diferente da história e da natureza humana. Mostram-nos a nossa necessidade de proteção, o nosso engenho para superar obstáculos, a nossa criatividade para o comércio, seja ele legal ou ilegal, e a nossa capacidade de criar beleza nos lugares mais inesperados. Debaixo das cidades movimentadas e das paisagens tranquilas, existe um universo paralelo, uma rede invisível que conta a história não contada da nossa civilização. Da próxima vez que caminharem por uma rua antiga ou olharem para uma montanha, pensem no que pode estar escondido lá embaixo. Talvez um túnel perdido, uma cidade esquecida ou uma gruta cheia de maravilhas. O mundo subterrâneo está à espera de ser explorado, cheio de segredos que nos lembram que há sempre mais para descobrir do que aquilo que vemos à superfície. Espero que tenham gostado desta viagem ao centro dos mistérios da Terra. Existem tantos outros túneis e locais subterrâneos fascinantes por aí. Qual deles gostariam que explorássemos a seguir? Deixem as vossas sugestões nos comentários. Obrigado por assistirem e não se esqueçam de se inscreverem no canal para mais curiosidades como essa em que você não sabia. Até a próxima!